do livro A Flores no Caminho, pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco. Em Atenas, a indiferença. O insigne apóstolo dos gentios anelava pela felicidade de pregar em Atenas. Grego de nascimento, utilizando com destreza o idioma, antevia-se anunciando Jesus ao erudito auditório, certo do êxito em face da lógica, da mensagem e do seu conteúdo ímpar. Testemunha da ressurreição do Mestre, desde o momento inolvidável das portas de Damasco, aprofundara reflexões sobre os ensinamentos plenos de estoicismo superior, donde retirava esplêndidas ilações filosóficas para uma perfeita integração do espírito da vida. Parecia-lhe fácil conquistar almas para o redil do Evangelho. Atenas passara, no entanto, por inúmeras vicissitudes, não mantendo o esplendor cultural de tempos idos. O orgulho de raça, a presunção histórica e as tradições conservadas do passado mantinham o ateniense distante do sentimento religioso. A mitologia, que ocultava a beleza dos pensamentos superiores, disfarçados na representação das inúmeras deidades, reservara ao Deus desconhecido um altar sem ídolos, numa transcendente representação em que o sentido esotérico superava a manifestação de quaisquer formas, por mais expressivas que fossem. A deusa Ateneia, esculpida majestosamente por Fídias, vitoriosa na sua luta contra Poseidon, por haver oferecido um ramo de oliveira, simbolizando a paz para o povo, dominava, do seu santuário esplendente, recoberta de ouro, com 12 metros de altura, a cidade em volta da Acrópole. Embaixo, na ágora, o lugar reservado para os discursos era disputado, por ali transitar o povo que acorria ao imenso mercado. Naquele local, diversos filósofos haviam exposto os seus pensamentos, entre os quais Sócrates, com o seu nobre idealismo, que irradiaria a alma do mundo, irrigaria a alma do mundo, e de que Platão fizera-se o legatário perfeito. O apóstolo de Jesus, igualmente, apresentou as suas luminosas ideias no tradicional mercado. Anteriormente, na sinagoga, admoestara os judeus que se permitiam a idolatria. Por isso, resolvera alcançar o fulcro do problema, abordando-o no recinto de costume reservado aos debates e ideias novas. A palavra rutilante fluía-lhe dos lábios em catadupas formosas, atraindo a atenção. Argumentos bem urdidos enfloresciam-lhe a boca em modulações harmônicas. A inspiração superior dominava-o. O olhar incendiado, expressão facial viril, corpo e alma, num todo de beleza, assinalavam a hora grandiosa do ministério. Perturbados pela fluência do verbo nobre, os ouvintes convidaram-no ao Areópago, onde ele deveria defender os seus conceitos. O Areópago encontrava-se no conjunto de colinas da Acrópole, parte alta da cidade, onde se realizavam
os julgamentos públicos. A mitologia grega afirma que o deus da guerra, Ares ou Minos, foi ali julgado pelos demais deuses do Olimpo, por haver matado um filho de Poseidon. Em razão disso, o Areópago passou a ser usado como Tribunal Supremo de Atenas. Ali foi julgado Orestes por haver assassinado sua mãe Clitemnestra, sendo absolvido pela deusa Atenas, que lhe concedeu a graça. Também é chamado de Colina de Ares. Paulo considerou os comportamentos religiosos vigentes e, sensibilizado, sem qualquer receio, apresentou Jesus, o Filho de Deus único, que ressuscitou dos mortos, demonstrando a indestrutibilidade da vida espiritual. Vivendo psiquicamente experiências com o Mestre, Estevão e Abigail, que o amparavam, colocou toda a ênfase na problemática da imortalidade, sem a qual a vida perde todo e qualquer sentido, anunciando a bênção dos reencontros, a contínua esperança da felicidade. O conceito produziu um impacto negativo inesperado. Os epicureus, utilitaristas e gozadores, hábeis no sofisma, não o deixaram prosseguir. Tais a mofa e os doestos de que se fizeram objeto. Este traz, disseram jocosos uns, um deus estrangeiro, como se os deuses que temos não nos bastassem. Ele fala da ressurreição dos mortos, gargalharam outros. Temos o que fazer, aproveitando a vida mortal. E afastaram-se galhofeiros. Nunca houve lugar para a verdade. A sua presença violenta os interesses comezinhos, molesta, prejudica. Lentamente, porém, ei-la que triunfa, superando condicionamentos e domínios. Com o tempo, Constantino levaria para Bizâncio a deusa Ateneia, que seria consumida pelo fogo, e todo o ouro que a revestia foi extraviado por novos epicuristas. Paulo foi tomado de grande angústia. Sentiu-se frustrado, acreditando-se não haver possuído os recursos que convencessem a prosápia ateniense, como se pudesse iluminar quem prefere a sombra. Não obstante, Dionísio, o supremo juiz do Areópago, e Damares sensibilizaram-se. Alguns outros humildes ouvintes tocaram-se com o seu verbo fluente. Dionísio e Damares iniciaram a modesta igreja que sobreviveria aos ídolos, embora os homens entronizassem no futuro novos e lamentáveis deuses. A semente estava lançada. Do Areópago não ficou, através dos tempos, pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Superando os acontecimentos que ali sucederam, a rápida e pujante presença do apóstolo Paulo permaneceria, assinalando o antes e o depois. Areópagos multiplicam-se pelo mundo, repletos de discutidores vãos, apresentando filosofias imediatistas que embriagam e matam. A lição de Jesus, o insuperável mestre da ação plena e da palavra justa, permanece por norma de vida, qual amanhecer sublime, iluminando a confusa Atenas de todos os tempos.